Olá, pessoal, tudo jóia? Estamos de volta com o nosso Fora da Curva agora 2025, com uma nova roupagem, uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente fazia ano passado. E para começar o ano, eu e minha parceiraça Sueli Mesquita vamos receber uma outra parceiraça que já esteve aqui, mas é uma honra para a gente recebê-la e tê-la de volta, que é a Valéria Loureiro, que é assim. É nosso colega de trabalho, É né? colega de Tinha que ter uma trabalho. salinha ali do lado da gente, que ia facilitar muito o trânsito para muito pai, muita mãe, muita família. E para a gente continuar o nosso bate-papo de ansiedade, que a gente começou no final do ano passado, que foi o primeiro programa lançado esse ano, a gente resolveu fazer desse tema, que é um tema de extrema importância, de grande relevância na sociedade, a gente resolveu continuar esse assunto e agora falar sobre o tratamento, sobre as questões locais, sociais e desse momento atuais, né? Sobre a ansiedade. Então, Sueli, faça aí as boas-vindas à Valéria e vamos embora. Valéria, é um prazer receber você. Hoje a gente tem a Valéria exclusivamente para a gente, né? Nós vamos conversar sobre esse tema que o Etienne colocou. E é uma honra, né? Trabalhar com você, ver você, além de linda, uma neuropediatra linda, com uma visão maravilhosa do ser humano, para além de medicação, né? Para além dos transtornos. Então, seja bem-vinda ao nosso Bem-vinda de podcast volta. de volta, né? Que foi a primeira do ano passado, o primeiro episódio foi com a Valéria e o primeiro episódio de 2025 com você. E a gente vai até falar uma coisa aqui, em off não, que É, agora tá que agora publicado tá para todo público. mundo, mas assim, foi o nome mais citado por nós mesmos, né, Que Sueli? bom. Sempre vamos falar, Valéria, não, mas já Oh, chamou a meu Deus, Valéria. assim eu vou ficar Mas até assim, sem graça. uns 8 do ano passado você esteve na lista, mas vamos, Obrigada. às vezes não dava, né, a gente até chamou algumas vezes, mas enfim, foi mais agora difícil. deu certo. Tomara que eu honre aqui a minha presença, né, é uma delícia estar com você sempre, para a gente partilhar um pouquinho, né, nós vamos dividir algumas preocupações, vamos dar algumas respostas e continuar fazendo mais perguntas. É isso aí. Vamos Obrigada, refletir. gente. Valéria, e para começar, né, no nosso último programa a gente falou muito sobre a questão biológica, explicando o funcionamento da ansiedade, né, cognitivamente falando, emocionalmente falando. Agora a gente quer falar mais da parte prática. O que você vê hoje desse nome que tem causado tanto tem sido o holofote da saúde mental atualmente, né? O principal tema. Fala pra gente um pouco disso. Certo. E tem a questão também eu acho que cabe a gente colocar aqui o que é uma ansiedade mesmo, sob o ponto de vista desse mundo, que é uma coisa que proporciona a gente mediante essas situações, e o que é um transtorno de ansiedade. Você consegue... Então, consegue não, você pode falar pra gente. Eu ia começar por aí mesmo, né? A gente tem que definir o que é a ansiedade, que é esse sentimento, esse fenômeno, essa emoção normal do ser humano, né? Que coloca ele para frente, para estar aqui hoje, por exemplo, eu precisei de ser movida por um pouco de ansiedade, né? E o que aquela ansiedade já passou a ser um transtorno, que, digamos assim, é algo patológico, né? Então, para a gente começar a definir, a gente sabe que o transtorno de ansiedade é o transtorno mental mais comum, tanto na infância e adolescência e na idade adulta. Então, ele é do tamanho que a gente acha que ele é gigantesco. E o que a gente sabe que o número de diagnósticos de transtorno de ansiedade vem recebendo uma curva ascendente ao longo do tempo. Então, nós estamos lidando hoje com um problema muito maior. Isso, eu queria fazer uma pergunta, assim, essa curva, ela tem sido bem expressiva em diferentes fases, ou ela está assim, ela aumentou na adolescência, aumentou na infância, proporcionalmente? Ela aumentou ao mesmo tempo na infância, na adolescência e na idade adulta. E a gente tem que saber que essa curva, ela já está aumentando mesmo antes da pandemia. Então, a pandemia também não é o grande vilão dessa história, né? Então, vamos voltar lá no início, né? Quando que os pais, quando que a gente tem que preocupar que aquilo já não é uma ansiedade normal e já virou um transtorno de ansiedade, né? Então, voltando que ele é um fenômeno cognitivo, comportamental, né? De emoções, é quando ele está acima do que está assim, mais grave do que a gente imaginava, com sintomas muitas vezes físicos, né, como palpitação, dor de estômago, dor de cabeça, tonteira,
E também do ponto de vista emocional e cognitivo, ele pode estar caminhando junto com dificuldade de prestar atenção, o que a gente chama de ruminação mental, não consegue tirar aquele assunto da cabeça, pensamentos catastróficos e muitas vezes paralisantes. Então, aquilo está fugindo do habitual, aquilo está me consumindo muito tempo. E aí tem um impacto na funcionalidade. Você Exatamente. vê né, Para esse ser impacto. transtorno, né? Em saúde mental, a palavra transtorno, ela só acontece quando eu tenho prejuízo, quando eu tenho impacto. É por isso que a gente fala muito da banalização de diagnósticos, que não pode acontecer, porque ter sintomas ou muitos traços não quer dizer que eu tenho um transtorno. Para eu ter um transtorno, eu tenho que ter impacto na funcionalidade do dia a dia. Quando a gente fala em criança e adolescente, eu tenho impacto nas minhas atividades de vida diária, na escola, na minha vida familiar, na minha vida social. Então, transtorno é quando está fora do normal, tá assim, passou da capacidade de daquela criança suportar aqueles sentimentos e aquelas emoções. E isso pode dar sintoma físico, que é o que a gente tem que prestar atenção na ansiedade, é que ela dá sintoma físico. Às vezes a criança ela não sabe falar que ela está ansiosa, não, eu estou super ansiosa. Como que os pais vão perceber? Que ela pode estar tendo recusa, por exemplo, de ir para a escola, ela aparece com dor de barriga, dor de cabeça. A irritabilidade também? A irritabilidade pode ser um sintoma também de ansiedade. E a gente tem que prestar atenção nele. Porque ele é muito nervoso, né? Ele é muito... reativo. Ele é resmungão, ele é chato, né? Passa a ser essa criança assim, né, que nada tá bom, né, e não quer sair, que ia para casa da avó não quer mais sair, tudo é chato, né? Ou porque ele tá com medo, né? Aí então a gente tem que definir, diferenciar bastante. Nós estamos falando nesse caso de situações que levam à ansiedade e à mudança do comportamento. Acho que aí a gente entra até fazendo um paralelo, eu vou fazer um pouco isso dessa vez, tá, gente? Com aquilo que o Ricardo falou no mês passado sobre a gestão da emoção. Isso. Que é o ensinar a criança a ter a gestão da emoção, que você trouxe para nós também, o seu exemplo foi muito feliz, da menina do brinquedo, do carrinho, que chegou afetada ali no consultório, e você foi trabalhar com ela uma regulação emocional, trouxe os bonequinhos divertidamente, e aí ela foi entender o que ela estava sentindo. Eu estou com inveja. E aí isso trouxe já um abrandamento ali daquilo que ela estava sentindo, um entendimento. A capacidade, quando a criança, nós, até adultos também, adolescentes, a gente perde essa capacidade de se autorregular diante dessas situações, que podem ser novas ou não, aí nós temos um problema. Sim. Mas que não virou transtorno ainda. Pode ser que sim. Então é um conjunto, né? Sim. É aquela velha história da fotografia e do filme, né, gente? A gente tem que olhar essa criança e a história e colher isso muito bem com a família, de quando começou, como que ela era, como isso foi se transformando, como isso foi impactando a vida dela para chegar até hoje. Então é um filme que a gente tem que entender para saber se aquilo realmente virou um transtorno. Por que o que é difícil a gente fazer, às vezes, diagnóstico de transtorno de ansiedade na infância? Porque a gente tem que saber muito bem sobre o desenvolvimento psíquico e emocional da criança. Existem fases em que sentir medo ou ansiedade é normal para aquela faixa etária, faz parte do desenvolvimento. Então, uma criança de 6 a 8 anos, por exemplo, ela pode ter medos imaginários, medo de monstro, medo do bicho-papão, e aquilo faz parte do desenvolvimento. E querer buscar a cama dos pais, né? A ansiedade de separação, fica preocupada com se o pai vai chegar, liga, mãe, você está chegando? Né? Isso faz parte do desenvolvimento normal. Mas quando aquilo fica demais? Quando ela realmente fica ligando o tempo todo, ou começa a se sentir mal, ou fica muito ligada. Outro dia eu atendi uma menininha que é muito fofa, a mãe foi falar na consulta que amanhã eu tenho médico, vou ter que sair. E a criança entrou, se desorganizou, né? Assim, os mecanismos de autorregulação dela foram incapazes de sustentar uma informação que seria banal, né? A mãe amanhã iria no médico.
mas ela não conseguiu lidar com essa informação. E isso vinha sendo uma questão que a mãe vinha trazendo. Então, esse caso, a criança já estava com um transtorno de ansiedade diagnosticado. Entendi. Show de bola. E aí, assim, posso Vou falar, falar, né? vou falar. Quando que é necessária? Porque, assim, na questão da ansiedade, o atendimento terapêutico, psicoterapêutico, ele é, assim, um default. É, Né? E mandar essa criança, né? Pedir para essa criança ir para terapia, dependendo até do contexto social, né? Familiar. Essa família também precisa ir para um treinamento de paz, isso. né? E quando que entra a questão farmacológica nisso? Certo. Porque as pessoas têm assim, nossa, mas ele é tão pequeno, vai tomar medicação, por exemplo? É o que eu ouço, sabe? E aí, como é que você pensa e decide isso? Primeira coisa, assim, para a gente caminhar para a terapia, no caso seria uma terapia cognitivo-comportamental, a criança não precisa de ter já diagnosticado um transtorno para a gente caminhar. Quando a gente perceber que ela está caminhando com sintomas, né, de ansiedade, você já pode encaminhar, e que a família ainda não tem as ferramentas adequadas para lidar com aquilo, a gente caminha tanto para treino da família parental, como a criança também, né? A medicação, então, vai ser o primeiro passo, primeira linha, sempre. Terapia cognitivo-comportamental e outras medidas que a gente vai falar aqui que são super importantes, né? E quando esses mecanismos falham ou ainda são insuficientes, ou a criança já chega numa situação bem grave de incapacidade, aquela criança, por exemplo, que está se recusando à escola, ou uma criança que teve um estresse pós-traumático, passou por uma violência ou por uma negligência física ou emocional, a gente às vezes precisa do recurso da medicação. Eu te falo que não é tão comum a gente medicar uma criança para ansiedade, assim, de cara, né? A gente tenta essas outras questões, mas quando bem indicado, é muito bom. E não vai ser para a vida toda, né? Não é para a vida toda, às vezes a gente usa por um tempo. Geralmente a gente usa uma classe de medicação, os inibidores de recaptação de serotonina, são seguros na infância, a partir de 6 anos, e a gente escolhe, conversa com os pais e usa por um tempo, às vezes para tirar a criança daquele quadro, muitas vezes incapacitante, paralisante, né? A criança está com muitos pensamentos catastróficos. Eu acho super bem indicado, quando está bem indicado, no momento certo, e que aquele profissional vai dar seguimento para aquela criança ali nos próximos dias e próximas semanas. Valéria, tem uma coisa que eu, né, e podem me corrigir se vocês entenderem que há um erro, mas eu percebo que existe também, antes da gente falar do hoje mesmo, um certo culto à ansiedade. O fato de, às vezes, ter ansiedade se torna uma ferramenta positiva para mim, dentro de uma relação, por exemplo, sim, numa relação acho que fica muito mais feliz o exemplo. Mas você tem que entender que eu tenho ansiedade, você não pode me deixar ansioso e tudo mais, e se torna até um jogo. Para eu poder cobrar meu cônjuge, para eu poder cobrar meu filho, eu sinto a ansiedade e tudo mais. Muitos pais também, eu percebo, isso são exemplos que eu vejo ali que acontecem algumas vezes, eu falo, opa, isso está se tornando uma cultura. O pai também, ou a mãe, acha legal, a princípio, o filho ter ansiedade com a prova, quando a gente fala muito de escola, com relação à escola, porque ela entende aquilo como ele está levando mais a sério. Um motor ele vai propulsor. E ele está estudar preocupado, mais. né? Exatamente. Então, assim, e é uma carta interessante de ser usada às vezes, mas eu tenho ansiedade. Então, eu me coloco no lugar de vítima também. Você percebe que isso afeta, principalmente quando o adulto usa, para que a criança passe a adquirir, vamos dizer, tal conduta ou tal comportamento que acaba virando um problema, um transtorno? Eu acho assim, então vamos entender assim, para virar um transtorno tem que ter todas essas características que eu falei e eu também tenho que ter uma predisposição genética para isso, né? O transtorno de ansiedade, a heredabilidade dele é altíssima. Então, quando você está diante de uma criança que você possa estar pensando em ansiedade, você olha para o pai, você olha para a mãe, você entende esse sistema e se algum tiver um transtorno de ansiedade, seja qual for,
né, que a gente tem um espectro grande de transtorno de ansiedade na fase adulta, você olha com cuidado para essa criança que o grau de heredabilidade é muito grande. Mas, assim, voltando talvez o que você tenha colocado, é que dentro de um sistema, isso pode ser um sistema familiar, um sistema escolar, porque tem escola que usa isso também, né? Usa o terror para a prova, né? Usa a questão de Enem. Isso. Então, isso cria um sistema que a gente fala que é uma ambiência, né? Onde a ansiedade ali é até um valor, né? É um valor ou banaliza assim para o mal, né? Assim, desculpa eu estar te perguntando isso agora porque eu sou muito ansiosa, né? Deixa eu te perguntar, vou te interromper aqui, você está em atendimento, mas eu estou muito ansiosa. Isso sim, se você cria essa ambiência para as crianças, onde a ansiedade ela é naturalizada e até de uma certa forma incentivada, né? Que é o que você está falando, a criança pode ficar confortável em algum momento que deveria estar desconfortável. E você me falou, e casou muito com a próxima pergunta, a continuidade da pergunta que eu ia fazer para você, porque o que acontece? Eu percebo que a gente está fazendo com que, quando as coisas não saem da forma que eu quero, eu me sinto desconfortável e eu não sei mais lidar com aquele desconforto e eu tenho que dominar a situação de novo. Só que na vida, infelizmente, a maioria das coisas acontece de uma forma que eu não planejei. Sem o seu controle. Isso, e eu percebo que dentro de muitos casos que eu atendo sobre ansiedade, cai muito nessa linha. Você e Sueli vão conversar sobre mim, eu sei, mas eu não sei o que vai acontecer nessa conversa e eu começo a me ficar angustiado. Porque você quer ter o controle, exatamente. Né? E eu não consegui acessar vocês antes dessa conversa. E agora, o que pode acontecer? E um outro sintoma que eu não falei aqui, que está dentro desse fenômeno de ansiedade e que é super comum na criança, no adolescente e no adulto, é a hipervigilância. Né? Que é uma forma de controle. A hipervigilância, você está em determinado lugar, você está na escola sentado lá, mas você está hipervigilante, quem passou ali, se alguém está falando mal de você, o que eles estão combinando que eles estão combinando que não vão me chamar, né? A hipervigilância é um sintoma muito comum da ansiedade. Por exemplo, a hipocondria é uma hipervigilância com o seu corpo, nada mais, nada menos do que isso. Peraí, eu acho que eu tô sentindo uma coisa estranha. Será que eu tô com alguma doença grave? Aí eu vou ter que procurar o médico. Isso é uma hipervigilância, né? Então, é um sintoma muito presente, uma hipervigilância com ideias até catastróficas, né? Eu tô sentindo uma coisa esquisita, tenho certeza que isso é um câncer. Né? E aí te leva numa cascata, porque a ansiedade faz isso com a gente, leva uma cascata catastrófica que vai culminar, né, ou com uma crise de ansiedade, ou com sintomas físicos, né, uma crise de pânico. Então isso é muito importante. O Etienne estava falando dessa questão, né? E você colocou essa questão da hipervigilância, enfim, da frustração. Hoje eu estava fazendo atendimento com um adolescente e já saiu a inturmação. Nossa, eu tive esse problema agora de manhã. E isso já gerou um estresse, e mais dos pais do que os adolescentes, tá? E ele já começou a olhar na turma para poder ver como que ele ia trocar. Então, e aí eu Coitada da escola. Então, assim, essa parte de enturmação, né? O Etienne sabe que eu sempre puxo para a escola todas as nossas discussões. Aí eu fiquei pensando, né, que essa questão da enturmação já gerou lá um nível de ansiedade e de estresse generalizado, dos pais, né? E ele estava lá traçando e eu perguntando para eles quais eram os planos de que a gente vai vai determinar uma rotina que sofreu muito ano passado. E aí a gente dei corda, né? E aí ele falou, não, porque eu vou mudar de turma, que eu saio da turma D, eu vou para a turma tal, porque não sei o que. Falei, isso assim se der tudo certo, e se der errado? Sabe? E se não for possível? Porque eu vou colocar uns argumentos assim. E se esse argumento não for aceito? Como que você vai lidar? Você vai ter que ficar na turma o ano inteiro. Mas aí você já está lidando com outro conceito, que é a flexibilidade cognitiva, né? Que é um outro parâmetro que a gente está tendo dificuldade hoje em dia com a saúde mental dos adolescentes, da questão da flexibilidade cognitiva. Porque nesse caso que você exemplificou, e se sair do script,
o que você vai fazer? Você vai se desregular ou você vai aguentar até o final do ano, né? Que é uma outra questão que quando eu não tenho uma flexibilidade cognitiva bem desenvolvida, eu posso incorrer nesses sintomas também ansiosos. E essa questão que foi de gerenciar. Então, assim, esse caso veio com a palavra hipervigilância, né? Porque o hipervigilante, ele tende a controlar as situações. Então, quando isso sai do esquema, no caso desse menino, ele não é ansioso, tá? Mas eu lembrei dessa enturmação que pode sair do script, e aí a gente vai, se a gente já tem uma criança ou um adolescente ansioso, ele vai ficar com esse pensamento ruminativo até a segunda-feira. E esse pensamento ruminativo até a segunda-feira, o que vai trazer de consequência para o adolescente? Eu já te falo alguns, né? Por exemplo, desatenção. Ele vai estar desatento, ele vai estar só pensando nisso, ele não vai conseguir fazer outra coisa. Isso pode alterar sono, socialização. Gente, de domingo para segunda a gente vai ter muita criança, muita insônia. Exatamente. Mas vamos lá. Aí, isso é bom falar essa situação também. É natural essa insônia, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Ele tá para fazer o primeiro dia de aula, escola é importante, é relevante. Eu não sei se Joãozinho vai estar na minha sala ou se não vai estar. Se eu mudei de escola. Isso. Então, esse sentimento ali tá tudo ok. Tá e bom certo. Que ele exista. Exatamente, é positivo. Agora, Valéria, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse contexto atual, sobre esse momento que a gente vive, que a gente está falando desse quando, né? Agora estamos em 2025. Por que essa ansiedade que a gente vive tanto? A gente falou no programa passado sobre estamos vivendo errado. A gente percebeu isso, né? Desde a escolha, foi engraçado a gente falar. A gente falou sobre carro, sobre transporte, sobre o ônibus. A gente falou sobre casa, que os apartamentos cada vez menores, e a gente ali nesse confinamento, tudo já tem no prédio, eu nem preciso sair da minha casa mais. Tem academia lá, tem piscina, tem tudo, então eu não preciso mais sair. Como que é isso daí para você hoje? Como que você vê esse estilo de vida com ansiedade? Então, é o que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Que hoje, quando essa criança nasceu, ele impacta demais na saúde mental que ele vai ter no futuro. O quando então vamos pensar que a gente tem vários coortes, né, vários estudos dessa geração Z, né, a gente tem estudos com saúde mental, por que os transtornos estão mais incidentes nessa população, mais prevalentes? Porque ela nasceu numa curva de questões competitivas, de demanda de performance, desempenho, numa sociedade imersa nas inovações tecnológicas. Não tem, gente, hoje, como a gente falar em qualquer transtorno mental, sem falar de novo em tela. Nós não temos saída. Porque essa população, então, ela nasceu nesse momento desse incremento tecnológico, que a gente mesmo não dá conta de tantas informações, assim, imediatas. E isso impacta demais na sua saúde mental. Na sua tolerância ao tédio, no seu perfil mais ansioso, de sintomas internalizantes como um todo, né? Tanto ansiedade como perfil depressivo. Então, rede social, sim, altera a questão da ansiedade. Várias questões ligadas à tecnologia e às mídias sociais impactam demais nesses transtornos que a gente está falando. Então, quando essa geração contemporânea, nessa contemporaneidade que a gente está vivendo, impacta demais a nossa saúde mental. Até corroborando o que você está falando, eu vejo que a rede social ela traz 3 comorbidades, vamos dizer assim, muito grandes, que a primeira é o imediatismo. Isso. Eu tenho tudo muito rápido, muito fácil, eu falo muito fácil com todo mundo. O segundo, e muito pesado, que o conceito de felicidade a partir da rede social mudou muito, porque eu tenho várias formas agora de postar o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou bem-sucedido, tudo que eu estou fazendo eu estou postando, então isso acaba gerando ali uma estimulação. Isso. E também a terceira, que é muito ligado ao controle. Isso. De estar controlando tudo que está acontecendo, estar participando de tudo, querendo ou não. Vamos supor que eu sou um profissional da mesma área que você, sou um neuro também. Pô, a Valéria está dando muito curso. Eu não tô, eu também tenho que dar muito curso, eu tenho que começar a inserir nisso daqui.
e tal. A Valéria tá postando muito artigo, eu vou ter que postar também. Aí essa questão da competitividade que você falou, que nós somos hoje extremamente competitivos. A E eu demanda de passo- performance. Isso, e eu passo a ser menos feliz com a minha atividade. É. Tá tudo bem comigo. Até o momento que eu vejo, pô, a Valéria postou 4 vezes alguma coisa aqui, eu já começo a ficar, Esse eu risco devo... comigo você não vai correr, mas você tem. Só as viagens. É, Só as viagens, as tudo suas bem. viagens me dão ansiedade. É, porque eu é tô viajando um verdade. pouco. A gente conversa muito sobre É. isso. Aí, enfim. Mas essa comparação, essa competitividade toda, também que a rede social fomenta. Não que você não viajasse antes, mas a partir do momento que Tá eu vejo exposto. muito. Aí depois a Marli viaja também. Olha, eu tô ficando pra trás demais. É isso. Aliado a isso, eu vou associar 2 componentes, tá? Primeiro, a questão do individualismo, né? Tudo é voltado para mim, eu sou muito mais autocentrada, né? Isso é uma outra questão. E é outra coisa que a gente estava comentando aqui, ao aparelhamento psíquico, ao repertório emocional, que hoje é sabido que as gerações estão demorando mais para adquirir um repertório emocional para aquela faixa etária, né? Isso tem prolongado mais. Então, por quê? Talvez, né? Eu não tenho todas as respostas, mas uma questão é a questão da violência que a gente sabe. Então, as crianças estão muito seguras. As famílias seguram demais as crianças, então elas deixam... Fisicamente. Fisicamente, então elas deixam de andar com autonomia pelas ruas, de irem para a escola, irem e voltarem, elas são controladas, tem quase pessoas colocam chip nessas crianças, né? Tem aqueles aplicativos 360, elas têm pouca autonomia para tomada de decisões, né? Isso é uma das... Mas, ao mesmo tempo, que elas estão pouco expostas ao mundo verdadeiro do lado de fora, elas estão super expostas dentro do quarto dela, diante das telas. Então, isso é um paradoxo da nossa contemporaneidade. Eu guardo essas crianças do mundo externo, elas não vão ganhando repertório emocional para lidar com todas as adversidades normais do mundo moderno, mas dentro do quarto delas, elas são expostas a coisas do arco da velha, né? Expostas a questões também, por exemplo, de WhatsApp, de grupo de turma, né? Elas não têm, às vezes, repertório emocional para lidar com aquilo que elas são demandadas. Então, não é a resposta para isso que você me perguntou, mas é uma das possibilidades. Show de bola, show de bola. Falando um pouco para adultos, a gente falou muito dos meninos. O que você acha? O que você vê? Assim, claro que você você é neuroinfantil, mas você acompanha os pais e vem ali. Qual que é essa interferência, né, do estilo de vida do adulto na criança, mas vamos falar mais para o adulto mesmo. O que você acha que a gente está fazendo de tão errado assim? Eu acho que a gente está fazendo muita coisa errada, assim. Eu acho que a gente tem que se reeducar o tempo todo. Para começar, a agenda, né? A gente já começa o dia, parece que a gente vai vivenciar uma maratona naquele dia. Então, na hora que eu faço uma rotina mais tranquila, com os horários mais expandidos, com o tempo livre para eu praticar os meus hobbies, né? Serve para os adultos, adolescentes e crianças. Tempo para eu não fazer nada. É o tempo para o tédio. Eu posso colocar isso no meu dia. Fazer nada. Mas aí você está indo contra o fluxo da sociedade total, porque eu tenho que estar produzindo. Mas é por isso que a gente está provocando. Para o ansioso, imagina. Falei, nossa, eu tenho que estar produzindo. Falei, nossa, eu chego em casa, às vezes acontece comigo, né? Poxa, depois de quando a gente tem um ritmo, né, mais desacelerado, lá para dezembro, quando as crianças já foram, chega em casa com sol. Falei, gente, mas o que eu vou fazer? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vou estudar um pouco, vou aproveitar esse horário, né? Então, assim, é isso que você está falando. Mas aí você tem que se permitir, né? Então, a gente está aqui para provocar isso mesmo, porque toda vez a gente tem que se provocar, né? Então, para ter tempo de leitura. O meu hobby, Valéria, é leitura. Ano passado eu introduzi da dança, por exemplo, na minha vida, mas assim, a gente tem que estar se perguntando o tempo todo, né? O que eu vou fazer para mim, para o meu tempo, para ter tempo livre, porque luxo hoje é ter tempo Valéria, livre. Mas tem uma coisa que eu tento, né,
como já fui gestor de recursos humanos um dia, fazer esse balanceamento aí quando eu estou conversando com o pai, quando eu estou conversando com a família. Por quê? O mercado me exige uma atualização. O mercado exige, eu falo, vamos ser sinceros, as empresas, a gente fala muito das escolas, vamos falar das empresas um pouco. Eu, quando estava ali recrutando, eu estou olhando até que ponto essa pessoa está disposta a me dar mais do que o prescrito. Então, ele vai trabalhar de 8 às 18, mas eu preciso que ele se capacite, às vezes eu preciso que ele entregue mais resultado. Então, existe toda essa questão da produtividade, toda essa questão do entregar mais resultados. Então, o tempo livre, os professores das universidades, muitas vezes a gente ouviu aqui, é o que você faz de meia-noite às 6 da manhã. Então, virou uma cultura também essa superprodução. Então, se eu estou passando um tempo na academia, se eu estou treinando às 15 horas, por exemplo, se eu tiro ali de 15 às 16 para treinar na academia que tem em cima do meu consultório, e eu postar uma foto sobre isso, tem que postar foto que está treinando, para falar que está pago, vão falar, mas tá treinando em horário de herdeiro. Eles não vão pensar que pode ser que eu tenha entrado no consultório às 7 da manhã. Então, assim, como administrar isso dentro do que eu preciso entregar para a sociedade como produto que somos e qualidade de vida? Porque parece que essas duas coisas não se comunicam. Talvez eu acho que a gente precise entregar menos, né? E pensar mais em ressignificar mais o seu tempo, a sua vida, as suas propostas de vida, o seu propósito de vida, né? É voltar um pouquinho ao tempo livre, né? Aquele livro do Hardy da geração ansiosa, ele coloca muito isso como proposta para essa geração ansiosa, o brincar livre. E o brincar livre do adulto é a prática dos hobbies, né? É o nosso brincar livre. E eu acho que a gente tem que caminhar mais para isso, inserir isso, não é no sábado e no domingo, não. É diariamente na nossa rotina. E dentro disso que a gente está falando, quando eu fiz a pergunta, eu já tinha uma noção, né? Que é uma coisa que eu vejo. Quando fui gestor de RH, até me arrependo um pouco nesse sentido. Mas a frase do mundo corporativo é o trabalho enquanto eles dormem. Faça, né? Não tem isso, né? Que o povo usa muito. Mas o que está acontecendo, Etienne? Está todo mundo adoecido. Nós estamos numa sociedade adoecida. Então, eu acho que é o nosso papel, né, enquanto guardiães da saúde mental, essas campanhas, essas conversas que a gente tem que ter com as famílias, né, de provocar essas questões e de tentar retomar um pouquinho o que a gente já foi, porque o que a gente está entregando é doença, né? Então, eu acho que isso a gente tem que recalcular. Uma coisa que me incomoda muito nessa conversa é porque eu percebo diariamente como nós estamos ensinando os meninos a viverem errado mesmo. Eu tenho muita conversa com os pais lá no consultório, às vezes a mãe do menino do 8º, do 9º ano, até do 1º, que está falando sobre sucesso, sobre ser alguém na vida, sobre... Eu falei, gente, a vida para um menino de 15 anos era para ser tão boa, tão tranquila, e uma coisa que eu tenho percebido que entra nessa questão da ansiedade, de casos que a gente já compartilhou, inclusive, é que como o menino já tem uma expectativa ruim da vida, viver é ruim. Porque viver é entregar resultado, viver é cobrança, viver é uma correria desenfreada e se perde o prazer no processo. Então, eu posso parar para pensar, rememorar aí para vocês, mas, sei lá, vou usar você como exemplo de novo. Quando você passou em medicina, é claro que teve um sacrifício. Quando você fez medicina, é claro que teve um sacrifício. Mas era gostoso. Era um sacrifício bom, porque tinha a ver com o propósito. Tinha a ver com o valor, o seu desejo de ser médica por algum motivo e tal. E uma coisa que eu acho legal aqui, você sempre pensou em ser neuro? Eu acho que eu sempre desejei trabalhar com saúde mental. Se não fosse neuro, eu ia ser psiquiatra. Eu acho que eu sou um pouco. Mas eu acho que é tão legal, assim, quando eu olho na minha trajetória mesmo, eu fico, onde foi que eu me distanciei do que se vive hoje? Mas eu nunca, eu pensava em ser clínico, mas eu passei 8 anos muito felizes no RH, porque foi muito legal a forma que eu buscava trabalhar, e depois voltei para a clínica, mas não foi um esforço. Então eu me lembro quando eu voltei a atender em consultório, fazendo um reposicionamento de carreira, dava uma ansiedade, um medo, eu vou ter uma perda financeira aqui enorme até eu conquistar. Mas o conquistar esses passos, as vitórias, o receber lá bem pouquinho o primeiro mês, o segundo mês, também era gostoso. E agora as pessoas parecem que não conseguem lidar com isso.
tudo é muito pesado, tudo é muito... E o esperar também, o semear, plantar para colher lá na frente, Sim. né? Isso também, isso faz parte. A gente tem um fluxo de vida, tem um tempo, né? Só que o tempo, as pessoas estão achando que ele tem que ser mais curto, né? Eu acho que essa percepção de tempo para eles, né? Tudo tem que ser aquilo que a gente falou no imediatismo. E aí, quando vocês estavam falando dessa questão, né, de práticas efetivas, eu fico pensando muito, e aí eu dou uns toques na família, e não, principalmente que eu trabalho muito com as crianças menores, trabalho com adolescentes também, é que às vezes eu chamo um pouquinho para conversar, e a criança está na sala de espera, automaticamente a mãe Já saca saca, o já celular. para dar. Porque ela não pode ter tédio. E aí o Aí cérebro nosso não vai entender isso, porque ele não pode ter tédio. E aí tive uma vez que eu tive que falar com a mãe, não, ele não precisa de celular, não, deixa ele olhar os Não, quadrinhos que ele- tem pede aqui para no desafio, consultório. fala, o desafio é ficar aqui sem celular, né? Mas aí é o ponto, né? Isso não são só as crianças. O É. adulto também. É Isso a no sociedade, é a No sociedade. elevador eu reparo e às vezes eu faço Todo também. mundo tá no celular. O elevador, o sinal é ruim, É. vai demorar mais para enviar ou para receber o que tem que acontecer, mas está todo mundo aqui, ó lá. lá. E agora entra a grande questão, né? Com essa proibição maravilhosa, assim, eu sou completamente a favor do celular nas escolas. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que vão acontecer coisas boas, mas talvez no início algumas crianças, alguns adolescentes vão ficar um pouco ansiosos na hora que eles se depararem com. Mas e se eu tiver um problema aqui na escola, como é que eu não vou ligar para minha mãe? Né? E eu vejo isso muito também, mas para que fulaninho precisa de levar celular para a escola? Ah, não, porque se eu atrasar, para eu comunicar que eu vou atrasar. Gente, a gente sempre esperou a mãe e o pai atrasarem e a gente tinha que esperar. Né? Então, por que tá a no ambiente criança seguro, tem né? que ser comunicado imediatamente que vai atrasar? Então, eu estou muito, assim, feliz com essa possibilidade do celular ficar mesmo proibido durante o período escolar, que brincando, já são 4, 5 horas da vida desses meninos, né? Valéria, E vão ver o que vai acontecer. Vamos isso ver, entra, é bom a gente explicar bem direitinho, isso entra diretamente no que você trouxe antes sobre o repertório. Caso a mãe atrase, o que ele vai poder fazer? Ele vai estar aprendendo alguma coisa. Eu vou lá na sala da coordenação, vou avisar. E vou perguntar, pô, minha mãe está demorando, tem como ligar? Ou eu vou esperar um pouco. Eu então, vou esperar, eu né? estou fazendo com que a criança tenha uma reflexão, um problema, uma necessidade nova que ela não uma teria. estratégia. Sim. Porque eles estão sem estratégia. Sim, é isso. Então, eu tenho um problema e minha estratégia é ligar no celular. E eu estou muito curiosa para ver isso, porque a gente tem algumas questões assim. E o adolescente que não quer anotar nada na agenda, ele fotografa. Vamos ver, agora vai ter que escrever. Exatamente. Aí eu estava aqui pensando falei, gente, quais são os recursos que os meninos vão ter? Vão voltar a escrever na agenda? Falei, olha que interessante. Eu acho que eles vão voltar a olhar um para os outros e a brincar no recreio. Né? Então, conversar, assim... A conversar. Falar. Mas já tive um que falou assim... mas devia ser pelo menos liberado na hora do recreio, porque tem dificuldade nas habilidades sociais, por exemplo. Eu acho que vai ser maravilhoso. Que a gente vai vendo aí, os links que a gente está fazendo são as consequências, né? Como as facilidades nos destroem, porque a partir do momento que é tudo muito fácil, eu transfiro para minha mãe, ela que resolve o problema ali, eu entro em contato com ela, eu estou perdendo uma oportunidade de desenvolver habilidade social, não é isso? E como também vai me limitando a ações dentro do lugar onde eu estou. Se eu tenho o telefone, eu não preciso encarar aquele grupo novo de coleguinhas que eu tenho ali. Eu me fecho no meu mundo e eu já não tenho mais a necessidade de interagir com outro, porque eu já vou interagir com meu primo que está lá na escola dele também. Eu vou dar um jeito, mas uma forma pobre de me relacionar com o mundo. Eu me fecho ali no meu universo, na minha rede social, no meu joguinho, e pronto, acabou a interação. Eu acho que vai ser ótimo, vamos ver o que vai dar, mas eu acho que vai ser maravilhoso. E isso serve também, eu acho que os frutos vão ser bons, e os pais a replicarem um pouquinho disso dentro de casa, né? Ótimo. Dentro do que a gente está falando também sobre adulto, né?
Você acha que hoje, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, é um valor social, que há um senso, uma falta de propósito? Isso de propósito de vida mesmo, que a gente tem balizado os nossos propósitos de vida em coisas muito superficiais, como o dinheiro, o material em si, e isso tem sido um ponto grande de ansiedade para a sociedade? Eu acho que se você está muito focado no resultado, não está focado no processo, né, de degustar a vida ou de eh, eh, andar por os caminhos que não seja só o conseguir, né, aquele futuro que você planejou, almejou, talvez não. A coisa da falta de propósito, agora você me pegou nessa pergunta. Eu acho que a gente tem a parar um pouco de pensar, né, de É isso? pensar sobre a vida, aquela frase que eu gosto de falar às vezes: "Ah, penso, logo desisto", né. Vai dar Uhum. muito trabalho pensar, Uhum. né, e acho que a gente tem que estar, pensando sobre tudo, sobre se o meu propósito está alinhado, com outras questões da minha vida, eu acho que isso tem que e a gente tem que ter tempo para pensar, inclusive, sobre isso, né. Então, só emendando aqui, uma das intervenções que a gente pode fazer para o transtorno ansioso, tanto no adulto como no adolescente e na criança pequena, são as práticas de mindfulness, né. O que Uhum. que é mindfulness? É atenção plena. Então, se eu de manhã eu estou passando meu café, eu não estou preocupada em passar meu café e olhar meu celular. Eu estou preocupada em sentir o cheiro do café, sentir o gosto, ver aquela água ali passando calmamente, olhando na janela, ver se o que que o vizinho está fazendo. Então, assim, esses momentos de atenção plena, eles podem ser praticados, porque tem que ser prática, tá? Existem cursos para isso, online ou não, ou presenciais, e a gente tem que praticar diariamente. Quando eu morei na Holanda em 2013, meus filhos eram pequenos na época, uma matéria da escola era prática de mindfulness. Pode ser aplicado na escola, pode ser ensinado. A gente pode ter aqueles momentos de contemplação, né, de parar um pouco esse ritmo de ideias, de pensamentos, mas a gente tem que começar a falar sobre isso, a gente tem que praticar. A gente tem que sair um pouquinho dessa equação de sintoma, prejuízo, remédio. Eu Uhum. vou no que é mais fácil, entre aspas, ao invés de retomar na minha vida e rever a minha rotina, o que é difícil. Mudar a rotina, mudar planejamento, mudar o dia a dia é muito mais difícil do que eu tomar uma medicação. É, Então, eu acho que demanda dos profissionais envolvidos, da saúde mental, rever todas essas práticas de atividade física, de yoga, meditação, mindfulness, o que for. Remédio é super bom, super bem indicado, em muitos casos, mas, assim, eu acho que a não gente deve tem que ter ser. esse critério, porque só tomar a medicação pode resolver a curto prazo, mas a longo prazo talvez não seja a melhor solução. Eu gosto de falar muito dessa questão de propósito e tenho levado um pouco disso para o consultório, porque às vezes eu percebo, principalmente no grupo que eu atendo mais, está ali de 13 a 17 anos, agora, esse mês que eu atendi menos, mas eu É, tive essa conversa umas 3 vezes no consultório. Um menino de 15 anos me falando: eu não estou produzindo nada. é. O futuro está aí, já já eu tenho uma universidade, eu tenho que dar conta, eu De vou fazer 15 18, anos, né? isso, vou Uhum. fazer 18 anos e eu preciso. Eu falo: o que que ele está falando? Por que que É. esse discurso Ou está ele nem tão. sabe o que que ele vai ser, né. É, Ele não tem uma você trans sabe que esses índices, né, uma das hipóteses também, que a gente não tem todas as respostas, né, desse aumento da ansiedade, eles aconteceram principalmente nos Estados Unidos, a gente consegue detectar isso, na época, lá nos anos 90, quando começou a ficar mais difícil entrar para as universidades, né, para alcançar a nota para entrar em X ou Y, na universidade X ou Y. E isso demandou dos pais uma exigência de performance dos filhos, de notas para galgarem a universidade. E, obviamente, no Brasil, com um espelho, né? Hoje você vê que é essa loucura para entrar em determinadas universidades, né? Para determinados cursos. E isso gerou essa agenda de executivo, né? Então, para você ser um bom
trabalhador, um bom universitário, um bom profissional, depois você vai ter que fazer inglês, francês, espanhol, robótica, programação de computador, e aí inundaram, né, as agendas das crianças, dos adolescentes, com esse propósito de ser um bom profissional. Né? Só que nessa caminhada toda, de tantas metas, tantos objetivos a serem cumpridos, nós estamos esquecendo do básico, que é passar por esse processo de uma forma mais harmoniosa, né? Com qualidade, com habilidades sociais, sem essa agenda de executivo, que para mim, gente, isso está muito quase asfixiante para a infância. É uma coisa, vou dar um exemplo meio bobo, mas e que vai se encaixar talvez uma pequena fatia da população mundial, mas eu acho que é importante a gente parar para refletir. Às vezes é engraçado, chega um pai lá no consultório, o menino tem 13, 12 anos, e o pai chega super feliz para me falar dele, falando, né, agora tô ensinando ele a investir na bolsa. É. E eu olho. Então, vamos de novo aqui. Está antecipando uma questão que aquela criança, provavelmente, que está sendo ensinada a investir na bolsa, ela, às vezes, não tem as ferramentas básicas de habilidade social, ou habilidades para aquela faixa etária, e ela está sendo recolocada, né? Assim, recolocada não, sendo jogada, lançada. Pulando etapas, né? Pulando para uma questão, no meu entendimento, completamente equivocada. Exato. Né? E ele chega muito orgulhoso, mas ele poderia estar ensinando para ele sobre economia no supermercado, fazendo compra. Olhando, ó, filho, aumentou aqui o preço, engraçado. Ah, pai, como é que aumenta o preço? Beleza. Ele vai ensinar, ele não vai estar gerando recurso. Ele não vai estar gerando recurso. Talvez ele vai economizando algo. Mas, assim, a gente tem antecipado muito as coisas em termos mais de do que antecipado também. Nesse exemplo que você deu, é como se os meninos hoje precisassem ser conduzidos o tempo todo. E muitas questões nascem das experiências, né? A coisa do controle. Então, esse pai quer conduzir, quer ensinar, vai levar no supermercado, vai aprender isso. E as experiências que as pessoas podem ter, os adolescentes e as crianças, as experiências próprias, sem tanta condução, né? O que a gente fala desde a festa infantil hoje, que tem que ter um monitor para conduzi-los na brincadeira, desde quando criança precisa de ser conduzido para brincar? Por que ela não sabe mais o brincar livre, né? Então, a gente tem que repensar isso tudo. Acho que a gente tem que... Por que esse pai tem que conduzir tudo? Por que os pais têm que conduzir toda essa jornada? Né? Deixa a criança no ócio também, deixa a criança se permitir, desejar. Né? Deixa ela resolver a troca de turma dela na escola. Mesmo desejar, né? O que a gente fala da criança ter o desejo próprio, não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço, não tem mais tempo, né? Então é muito complicado. Uma coisa que acontece todo ano eu gosto muito desse exemplo, e que eu percebo que isso atinge diretamente a ansiedade, vai na depressão também, às vezes a gente tem matado, vocês falaram de não deixar desejar, não deixar sonhar. Chega lá o menino, 12 anos, e a mãe e o pai, ele quer ser jogador de futebol. E eu falo, o que tem? Ele, não vai dar certo. Tem alguns casos, já tive uns 3, que ele queria ser atriz. E eu brinco, eu espero que esse exemplo, eu não sei se eu falei no programa passado, mas se não tiver falado, falo agora. Eu falo, gente, alguém vai ganhar o Oscar 2040. Eu espero que o Brasil ganhe agora, né? Em 2025. Alguém vai ganhar o Oscar de 2040. E qual é o problema dela sonhar? Qual que é o problema de permitir sonhar? Aquele espaço, porque ele quer ser controlada, né? Isso, até no qual desejo, que é o problema né? dele querer leva na peneira do América, do Cruzeiro, do Atlético, do Vila Nova, do que quer que seja, do Flamengo, vai ser muito bem-vindo lá. Leva na peneira. E que às vezes vai fazer parte daquele caminho as frustrações. Exato. É sobre isso mesmo, ensinar, ou permitir se frustrar, ou permitir tentar. Por quê? Está aumentando o repertório social. Eu vou ter que lidar com meninos que eu nunca vi, vou ter que jogar com um menino que não vai tocar para mim, talvez, porque ele quer a vaga que a gente está concorrendo junto, e eu vou ter que lidar e entender como é que funciona. É muito melhor do que eu falar, você não vai conseguir. Aí eu tô criando uma criança limitada. Exato, eu acho que tem muita angústia, né? Eu sou mãe, meus filhos são adultos, mas até hoje a gente já percebe isso, assim, que a gente tem um movimento de livrar
de antecipar o que a gente já sabe que vai acontecer. Ai, não queria que ele fosse por esse caminho porque não vai dar certo. Isso que ele está querendo não vai dar certo. Quem sabe eu antecipo isso para evitar com que ele passe por isso. Mas é o caminho dele, né? Quantas frustrações eu já passei para chegar onde eu cheguei, no momento que eu estou agora, que eu passei e passo. É o meu caminho, é a minha vida, é a minha jornada, né? E você deixar o filho falhar, se frustrar, acho que você está contribuindo para a saúde mental dele. Né? A gente não tem controle sobre tudo. Eu tenho um caso interessante disso, que já não é nem mais de criança, é uma mãe que eu tenho, que é maravilhosa, que o filho faz um curso que ela não gosta. Olha que maravilha. E ela me fala, ela quão vai saudável é esse menino. Me pedindo, tira ele, por favor, desse curso da faculdade. Da faculdade. Ou seja, já é mais velhinho, 20 anos. Tira ele desse curso, por favor. Vai dar errado. Onde você já viu alguém ganhar dinheiro com um negócio desse e tal e tal? Falar, alguém vai passar no concurso da Petrobras dessa vaga. Mas é em 60 mil e tal. É o caminho dele. Ele precisa. Mas se der errado, aí ele vai fazer o concurso do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Ele vai ter que se virar dentro de alguma coisa, mas é a trajetória dele. E às vezes o pai, com a melhor das intenções, né, quer se antecipar ao processo, ao resultado, para que o filho não sofra. Para garantir alguma coisa, né? E aí, eu queria chegar nesse ponto, porque virou o lema da sociedade: eu não posso sofrer. Eu tenho que ter. A gente vendeu durante muito tempo a questão, começou a falar muito da qualidade de vida, e as pessoas entenderam a qualidade de vida como isenção de sofrimento. Eu sou feliz todos os dias. Não, qualidade de vida é saber lidar com a dor, com a perda, e adquirir com a decepção. A resiliência, né? Exatamente, que é o ponto, hoje falando socialmente, dentro de tudo que a gente está falando, talvez um dos nossos maiores gaps. A falta de resiliência, a falta do saber lidar com frustração. Desse aparelhamento psíquico que a gente fala. Mas sabe como que a gente desarma isso, geralmente, né, numa conversa que a gente pode estar tendo com os pais? Quando eu coloco muitos desejos, muitas ambições, você fala assim, isso fala sobre você, mas não fala sobre o seu filho. Está falando sobre o outro, né, que é outro sujeito. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso. Que é uma conversa muito delicada, porque eu consigo compreender esse pai e essa mãe como, eu quero fazer o melhor. E aí eu volto para aquela questão dos propósitos, né, que eu falei, tem até uma teoria. O que é melhor para aquele paciente, não que é o melhor para o pai e para a mãe, não, né? E isso até dentro do próprio contexto familiar, com 2, 3 filhos, né? E às vezes a gente tem dificuldade, a gente vê essa criança ou esse adolescente ansioso no ambiente escolar, por exemplo, não está feliz, né, por uma série de motivos, está desencadeando uma série de sintomas. Mas os 3 estão na mesma escola. Eu falei, cara, mas quem disse que essa escola atende aos 3 filhos? Você criou exatamente do mesmo jeito, né? A gente vê isso, com os mesmos valores, mas cada criança, adolescente é diferente. Isso. E aí vai gerando um sintoma de ansiedade, porque esse jovem não está feliz naquele momento e a gente precisa ouvi-lo. Falei, olha... Mas essa questão da felicidade é uma coisa que eu gosto de discutir muito, ela é muito tensa, porque ela está intimamente ligada a valores, e a propósitos e a princípios. Por isso, quando eu estava falando aqui sobre os pais, sobre a educação, que eles querem fazer o melhor, eu sempre falo, Edu, dê valores morais, e dê competências. Capacidade dele adquirir, dele sonhar e adquirir. Tem um professor, que foi professor meu mesmo da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdinei Veloso Gouveia, que a teoria dele é essa, sobre como os valores influenciam nesse contexto de felicidade. Né? Porque a gente tem hoje felicidade muitas vezes a partir de um bem que eu adquiro, através de uma promoção, através de um status social, mas isso é superficial. Então eu não vou ter felicidade permanente. E felicidade não é um construto permanente. Ele é situacional. Então isso interfere diretamente na ansiedade. Porque eu olho muitas vezes e não atingi um patamar que o meu irmão pode ter atingido, e aí eu começo a ficar, nossa, mas eu sou menos. Mas se eu olho para mim como pessoa, sobre o que de fato são os meus propósitos, talvez esse menor sucesso financeiro, né, ele nem repercute tanto dentro de mim. Então tem muito quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de valor, quando a gente fala de repertório,
a família está diretamente ensinando isso todos os dias. O sistema, né? É o sistema familiar. Exatamente. Que aquela criança está inserida, né? Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Quer fazer mais alguma pontuação para nós? Não, eu quero colocar que a questão da ansiedade, ela, às vezes a pessoa não tem só o transtorno de ansiedade, é a ponta do iceberg de alguma outra questão. Então, quem é portador de TDAH, ela pode ter os sintomas de ansiedade muito incapacitantes causando uma série de problemas na vida dela. Então, às vezes a gente olha, vê só ansiedade, mas por baixo daquilo eu tenho um TDAH, ou eu tenho outras questões, e a gente está conseguindo enxergar só a ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma fácil da gente identificar, né? Então, a gente sempre não ficar satisfeito com essa questão. Eu tô ansiosa, eu vivo ansiosa. Eu acho que a gente tem que aprofundar muito nesses sintomas, nessas condições que as crianças e os adolescentes trazem, para ver se realmente aquilo se encaixa, se é uma ansiedade normal, primeiro, se é um transtorno de ansiedade ou se tem alguma coisa a mais. Para finalizar, é importante a gente entender que em saúde mental, qualquer intervenção, seja ela psicoterápica, pedagógica ou farmacológica, ela está baseada num bom diagnóstico. Então, se eu não tenho tempo e condições de fazer um bom diagnóstico, eu não vou saber indicar qual é o melhor tratamento. Então, às vezes, a gente perde tempo e, às vezes, não é feito num primeiro encontro, mas ele precisa ser bem trabalhado e a partir daquele diagnóstico. O diagnóstico não quer dizer que é CID, tá? Pode ser um CID, ou não. A partir daquele diagnóstico bem trabalhado, pode ser até um diagnóstico da família, pode ser que a criança não tenha diagnóstico nenhum. Aí a gente vai propor uma intervenção que pode ser farmacológica ou não. Uma coisa que eu acho que seria legal também, dentro da sua perspectiva, claro. A pessoa está com crise de ansiedade agora, ou está num estado ansioso agudo agora. O que ela faz? Eu acho que muitas são aquelas técnicas de respiração que ela tem que aprender. Primeiro, são técnicas para lidar com tirar o pensamento catastrófico, né? Assim, que a gente passa na cabeça da gente quando a gente está numa crise é o pensamento catastrófico, vou morrer. E a pessoa tem, muitas vezes, a sensação iminente de morte, que vai parar ali, né? Então, eu acho que técnicas de respiração, tem alguns casos que realmente a gente tem que andar com uma medicação de resgate dentro da bolsa, né? Uma medicação sublingual. Às vezes, só de saber que aquela medicação já está ali, não te deflagra essa cascata, porque isso que você descreveu é uma cascata, né? Mas o bom terapeuta, ele entende essa desregulação, essas cascatas, e como vai promover a reformatação desse pensamento, desse fluxo de pensamento. Vai mudar esse fluxo de pensamento. Não é simples, né? Muitas vezes é muito angustiante, é difícil, mas tem tratamento e tem condições de melhorar. Entendi, muito bom. Vou pedir para vocês também uma palavrinha sobre, agora está voltando tudo ao normal. Aulas voltando, as atividades, as mães já me ficam, que horário tem que encaixar, porque tem que já ajudou. Como fazer fevereiro e, consequentemente, março, abril, maio, serem mais leves, mais tranquilos, menos ansiosos? Eu penso que a rotina ela é muito importante para adolescente, e falando de adolescente e a infância, eu acho que a rotina, um sono, uma qualidade de sono boa, né? Atividade física, diminuir essas questões dessa questão da tela. Então, já que essa lei veio para a gente, né, pensar sobre essas questões, acho que a gente precisa. A partir daí, vamos diminuir, olha que legal, você não está tão dependente, vamos arrumar esse momento para a gente jantar junto, longe do celular. E não fazer uma rotina tão hermética, né? Uma atividade depois da outra. Eu acho que isso é super importante. Vamos começar bem. Sobrecarga, né? Vamos ver o que é realmente relevante nessa rotina para a gente não sobrecarregar esses meninos, né? E qualquer sinal, pedir ajuda a um profissional, né? Isso. E se isso tiver demais, né? A gente procura ajuda, né? Procurar aí, no caso, um profissional, um neuropediatra ou um psiquiatra da infância e da adolescência, o próprio pediatra, né, que é um médico de referência daquela criança. Sim.
Show de bola. Muito bom, muito rico, sensacional. Valéria, mais uma vez, Obrigada. muito obrigado pela aula que você dá para a Não, que gente. É isso. sempre um prazer, seja em congressos, seja em encontros assim, você sempre agrega e acrescenta muito. E eu gosto muito que é com a simplicidade. Às vezes, uma Obrigada. ligação de 1 minuto, você já me dá uma aula. Oh, que isso, E é quem me verdade, dera. acontece muito. Sueli quer falar alguma coisa, mas... É isso, eu acho que a gente está iniciando esse ano, né? Então a gente ficar atento a esses sintomas, né? E já fazer uma questão mais preventiva com os meninos, né? E eu acho que o que a gente já falou sobre a rotina, sono, atividade física, encaixar tudo direitinho, nada demais, né? É. E também nada de menos, porque eles precisam desse momento, por exemplo, no caso do esporte, que é muito É. importante para socializar, para se manter longe das telas, né? Enfim. E que vem um ano bem E um abençoado para a espaço para gente, não né? fazer nada. E ter tempo. Ter tempo para não fazer nada, quem sabe. O ócio, né? Show de Né? bola. Então, pessoal, é isso aí. A nossa ideia do nosso bate-papo desse ano era literalmente tocar em assuntos ali no dia a dia que podem ir de encontro à sua realidade, aquilo que você está vivendo hoje. Então, o nosso convite a você, o nosso desafio é que você repense. Repense o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que você deita. A gente falou aqui ano passado da higiene do sono, da importância da alimentação, a rotina, o estabelecimento de rotina. Então, assim, reflita aí um pouquinho sobre como você tem levado a sua vida, como a sua vida atinge as pessoas que estão à sua volta, que naturalmente você vai estar combatendo ali a ansiedade, né? Eu gosto muito de falar do trabalho preventivo, e isso é o trabalho preventivo, porque depois que o caldo entorna fica muito mais difícil retornar. Uhum. Quando você aprende até aquela angústia, é uma coisa que eu me compadeço muito, mas é muito mais difícil. Então vamos trabalhar essa leveza, vamos trabalhar uma vida mais suave aí. Qualquer coisa, procure a gente, estamos aqui para ajudar, né? E até o próximo Fora da Curva. Obrigado.